um novo conceito em marketing, um novo conceito em marketing, um novo conceito. Mas como falar assim é brega demais, o marqueteiro no anúncio vai sair matando tudo. Acabou mesmo. E aí na produção de conteúdo ele vai falar que ele tem um novo. E essa matança e renascença indiscriminada de conceitos e práticas acabam causando mais desinformação do que realmente informar ou prestar atenção às mudanças. E é por isso que eu resolvi voltar ao básico e criar uma série de conteúdos que a gente vai falar sobre conceitos de marketing. O que é o marketing, o que não é marketing e, claro, sempre numa visão científica. Porém, o que eu esperava, assim, conseguir fazer esses vídeos curtos mesmo de 1 minuto, cara, não dá. Quem diria, né? Não dá pra explicar isso em 1 minuto. Então, só pra definir o que é o marketing, eu encontrei artigos muito legais e eu não quero que vocês fiquem de fora desse conhecimento. Eu vou fazer 3 vídeos sobre os artigos que eu li para responder o que é o marketing. E aí, depois da gente ter essa conversa sobre os artigos, no final a gente vai amarrar os 3 e vai entender aí em que pé que tá de uma forma mais contemporânea possível. E se você tá numa rede de vídeos curtos, vale a pena me seguir e ativar a notificação nas redes de vídeos longos. E eu sou muito mais ativa no LinkedIn, onde eu criei uma newsletter que você vai receber, assim, é só mensal. Você vai receber a notificação do que eu produzi de conteúdo naquele mês, é um resumão, pra ficar mais fácil de acompanhar as coisas. E aí o LinkedIn, geralmente, ele te notifica pelo celular, se você tiver o aplicativo instalado, ou você vai receber por e-mail. Mas então, vamos pro artigo, que vai ser muito interessante a gente entender como que existe uma metodologia pra gente criar conceitos antes de sair matando e revivendo as coisas. E essa publicação tem um formato diferente de um artigo de pesquisa, porque ele é um artigo de comentário. Não quer dizer que ele é um artigo totalmente de opinião. Isso quer dizer que esse pesquisador, ele encontrou uma oportunidade de publicação, mas ele mesmo não vai colocar um projeto de pesquisa em cima do tema. Então ele falou assim, olha galera, eu acho que isso aqui é um caminho interessante para quem quiser pesquisar. E esse artigo é de 2019, vai ser o artigo mais recente que a gente vai ler. E o que o autor diz é que o conceito de marketing, ele é uma construção coletiva, mas existe uma teoria das ciências sociais que pode ajudar a definir, a ter uma metodologia de definição do conceito de marketing. E aí teria o benefício da gente conseguir formular um conceito que ele seja específico o suficiente para conseguir pautar ali o que o marketing faz, qual que é o objetivo dele, ao mesmo tempo que seja abrangente ao ponto de realmente abraçar todas as oportunidades de pesquisa e de atuação desses profissionais. E aí aqui na introdução tem várias críticas em relação tanto às práticas de mercado, mas óbvio que principalmente na pesquisa acadêmica, já que ali é um pesquisador falando, né, para outros pesquisadores. Então aqui logo de cara a gente vê que nos anos 70 existia essa percepção do paradigma do marketing ser muito mais pautado em relação ao comércio. E isso vai ficar mais claro no segundo artigo que a gente vai ler. O diabo. E essa crítica vai ficar muito mais clara no segundo artigo que a gente vai ler junto, destrincha os conceitos do marketing ao longo das décadas. E aí vai ficar bem mais claro qual que é essa questão desses primeiros conceitos em marketing, essas primeiras teorias falarem muito mais de comércio e pouco sobre alguns outros aspectos de consumo, de um modo geral, sabe? Que não é só ali numa troca monetária. E aí nesse parágrafo, o autor ele é bem crítico em relação às fragilidades mesmo da pesquisa acadêmica. Que a pesquisa em marketing, ela sofre assim de ser muito empírica, então são mais estudos de caso, tem poucas revisões para entender se aquele padrão ele vai se aplicar em um conjunto maior de empresas, um conjunto maior de situações. E aí ele coloca, né, que a pesquisa em marketing, ela tá cada vez se expandindo para as outras áreas e comentou aqui no branding, que eu acho que, não sei, na minha bolha tá bem alta, né, essas discussões, e aí tem aqui uma referência de 2002 para quem quiser aprender mais um pouco sobre branding. E aí ele coloca no final da introdução que a intenção, né, da gente ter critérios para definir assim esses conceitos, diminuir a confusão conceitual que pode surgir quando o pessoal fica aí só, sei lá, uma sensação de quase querer estar certo, sabe? E aí aqui já vale um texto que eu não vou abordar agora, mas com certeza em breve vale a pena a leitura, porque esse autor indica que
essa publicação, Marketing Theory, de 2018, é muito relevante para essa discussão que ele está propondo. E aí ele indica que o trabalho do Giovanni Sartori, tá aí na área da ciência política, tem guias bem interessantes para ter esse análise de conceito. E essa é uma análise bem antiga, de 1970, mas que acabou sendo mais usada nas ciências sociais em geral e talvez não teve uma presença tão forte no marketing. E o autor coloca que o que é interessante dessa metodologia é que não vai deixar de lado as mudanças naturais do mercado, né? Então ele coloca aqui que existe sim uma influência sociopolítica ao criar a linguagem conceitual do marketing. Isso quer dizer que é literalmente as palavras que a gente está usando para definir. E aí aqui nessa parte, né, de dinâmica dos conceitos, ele coloca como parece que os conceitos definidos, eles estão muito mais como uma norma a ser seguida, sendo que a evolução da própria pesquisa acadêmica acaba esbarrando nesses limites. E aqui ele coloca, né, como o marketing um viés de sustentabilidade, essa questão da ética, né, de você colocar aí o ambiente em que o marketing está atuando em pauta. E aí a gente entende que às vezes o conceito de marketing não está abrangindo a ética da atuação, mas existem pessoas, tanto no mercado de trabalho, com a ascensão do ESG, por exemplo, e o surgimento de outras pesquisas de mercado que trabalham aí, que tem uma preocupação, como ele fala aqui, green marketing, esses campos eles acabam forçando que o conceito mude. Fala assim, olha, a gente está pesquisando, a gente existe, então isso precisa ser incorporado no que é o marketing e qual que é o campo de pesquisa dele. E aí um pouco mais pra frente tem essa parte que eu acho muito legal, que também comenta sobre as evoluções da pesquisa em branding, que é essa publicação de 2012 explicou a evolução, né, do conceito de branding, que abraçou tanto as perspectivas de quem está praticando no mercado, de quem está pesquisando e quem está consumindo. E aí ele coloca, né, que se o conceito de marketing ele for mais socialmente orientado, e isso liga lá com o início que ele fala, cara, fala só mais sobre o comércio, sabe? E não, existe outras perspectivas, é muito mais plural do que está sendo dito. E é esse aspecto que esse autor ele fala assim, olha, está faltando um aspecto social. E se isso estiver presente, a ideia é que ajude no entendimento do pluralismo cultural, a ideologia divergente e mudanças institucionais. O que isso quer dizer? Que o conceito de marketing ele precisa ter uma reflexão de que às vezes o marketing feito por uma empresa pequena não vai ser o mesmo marketing feito por uma empresa muito grande. Um marketing feito por uma big tech aí do Vale do Silício é um marketing diferente feito aqui no Brasil, mesmo sendo aí no Vale do Silício brasileiro. Querendo ou não, quando a gente pensa que a conceituação de marketing precisa prever um pouco mais, sei lá, das responsabilidades éticas e um equilíbrio com o meio ambiente, isso já se coloca numa posição política a favor de certas discussões. Aqui tem um ponto muito importante, que às vezes a gente critica de fora, achando que os próprios pesquisadores e pesquisadoras não estão cientes do elitismo da pesquisa. E esse aqui é um ponto bem interessante, porque mostra clareza de que a pesquisa acadêmica, ela tem sim um viés ali, porque a maior parte das publicações são norte-europeias ou de instituições americanas. A China está começando a publicar pra caramba, trazendo uma visão mais oriental, né, desse campo de pesquisa. Mas aí a gente tem sim um viés. E enquanto a gente não consegue resolver esse problema, vale pontuar, falar assim, ele existe, como que a gente vai lidar, né, com essa distorção? E aí ele põe um dado muito interessante em relação aos mercados mais estabelecidos serem os mais pesquisados e mais publicados. Um dado de 2018 coloca que 1 entre 7 pessoas vive abaixo da linha da pobreza, né, que coloca aqui, então seria $1,9 por dia. E com isso, né, mais pra
frente esse ponto muito interessante falando como que um consumo de luxo, risco social ou até mesmo comer de uma forma saudável é virtualmente diferente dependendo de qual que é a situação social. Com certeza, né? O comer saudável, se a gente coloca e compara os Estados Unidos com o Brasil, nossa, já é muito diferente, muito diferente. E na conclusão é bem interessante que o autor, ele inclusive coloca aqui referências que afirmam, né, que como nos últimos 30 anos o marketing, a linguagem do marketing entrou em um público que antes não tinha acesso. E não somente para novas pessoas entrando como profissionais de marketing, mas assim, numa imaginação social geral mesmo. As pessoas estão aprendendo que isso existe, quais são as forças atuantes. E por essa crescente popularidade e fragmentação, se torna mais urgente de talvez repensar os conceitos de marketing ou criticar de uma forma muito bem estruturada esses conceitos que estão surgindo. E aí aqui ao final já fica também uma outra publicação muito interessante que fala aí sobre o fenômeno da conceituação e marketing. Depois de ter passado assim rápido sobre essa publicação, vamos tentar então juntar e entender tudo que a gente falou. E o que eu achei super legal dessa publicação é a clareza da crítica. Aqui a gente encontra publicações que vão falar sobre as fragilidades da pesquisa em marketing, que é essa lógica mais empírica de estudo de caso individual, com poucas revisões mais gerais. A questão das publicações serem mais de instituições americanas, tem aí a China despontando, mas ainda assim é Europa e América do Norte. E aí o autor aponta, né, como o surgimento do campo de pesquisa em marca ou branding e também uma pesquisa de consumo que esteja mais pautado ao equilíbrio ambiental, fazem uma força para que a gente repense o conceito em marketing. E aí as indicações de leitura que eu achei mais interessante aqui do autor foi Marketing Theory, de 2018, e Bastos e Levy, de 2012, porque fala aí de como que esses autores eles fizeram uma boa conceituação do que é branding. Eu fiquei bem curiosa. E além dessas duas publicações da área de marketing, vale muito a pena dar uma olhada, então, no que esse cientista político, né, chamado Giovanni Sartori, publicou aí em 1970, que é essa metodologia, esse guia da gente ter uma análise conceitual. É uma metodologia que não vai ser usada nos outros artigos que a gente vai ler, mas não desmerece os outros artigos. A gente vai ver que a metodologia é diferente, então a reflexão se torna diferente. O outro artigo, ele não tá falando assim, não tá sugerindo qual seria um bom novo conceito para marketing. Ele só tá olhando para trás, entendendo como que essa estrutura já tá surgindo de uma maneira assim um pouco mais orgânica, talvez, e pra gente entender como que as mudanças sociais foram mudando o conceito. Inclusive, vamos para um segundo vídeo já falando. Na verdade, antes da gente ir para um novo vídeo, esse é um formato que eu ainda tô testando, tô tentando entender qual que é a melhor maneira da gente entrar em um artigo. Às vezes tem poucas páginas, mas tem muita discussão. Não queria que o vídeo ficasse muito longo. Então eu ainda tô testando aí qual que é o nível de profundidade, né? O que eu pensei foi então, cara, dar uma passada em pontos que eu achei interessante e só para vocês saberem que existe essa discussão, para vocês mesmos poderem tentar encontrar esse artigo, né? Não posso dizer como, mas não precisa pagar por ele, digamos. E o seu feedback é muito importante para eu saber se vocês pensam em formatos diferentes que eu poderia trazer esse mesmo conteúdo para que fique mais leve, mais interessante. Obrigada, até a próxima.